Meu marido me fez quebrar o meu resguardo e eu fui parar na UTI. Gente, olha que história. Nossa, que coisa triste ter um marido assim, né? Presta atenção, olha só. Eu era casada fazia 5 anos e o nosso sonho era ter um filho. E nós tivemos, né? Foi uma gestação muito boa, muito tranquila. Só que o meu marido sempre foi muito machista, assim, quanto a mulher comparecer em todos os momentos que ele quisesse, sabe? Na hora que ele quisesse, eu tinha que estar pronta, né? Eu sempre fui muito dependente emocional dele. Eu nunca soube falar não. Eu sempre aceitava tudo que ele queria, na hora que ele queria, não era na hora que eu tivesse vontade. Assim, pra ele não era assim, não é não, não. Não era assim. Tinha que ser do jeito dele na hora que ele quisesse. Então eu sempre cedia, mesmo não querendo, porque eu não conseguia dizer não. Mesmo quando eu não estava bem. Na minha gestação, até o último dia, gente, ele me fazia estar ali, presente. Com dor, ele falava, você é mulher e gravidez não é doença. E eu dizia que eu estava com muitas dores e que eu não estava bem, mas ele não queria nem saber. Ele falava, como assim? Vem aqui e você é minha mulher, tem que me satisfazer. Não precisa fazer nada que eu faço, deita aí. Você vai ficar parada. E aquilo já era um sinal. No fundo eu sabia, mas eu não conseguia me desvincular dele. E eu nem queria, sabe? Ao mesmo tempo que ele era assim, ele era muito carinhoso. Às vezes ele era romântico, narcisista. Fazia de tudo por mim, me dava de tudo, me fazia sentir segura, mas sempre, de uma hora para outra, ele mudava. E aí ele fazia eu me sentir a culpada de não ser uma boa esposa, de não comparecer, de nunca querer. Mas, assim, ele percebia que eu não queria, mas eu nunca disse não. No meu pós-parto, eu já estava preocupada desde a gestação. Eu pensava assim, como vai ser? Ele vai me respeitar? Será que ele vai entender que tem que esperar? Isso sempre me preocupava muito. Aí eu pensava, não, ele não vai fazer isso, né? Enfim, ele nunca foi um mulherengo, sabe? Nunca me deu motivos pra pensar em traição, mas sempre deixava umas indiretas, tipo, se você não comparecer, o que eu vou fazer? Eu não vou passar vontade. Por isso que as pessoas procuram na rua, porque as mulheres não comparecem. Ele sempre fazia questão de me lembrar que se eu não fizesse nada, ele poderia procurar em outro lugar. E eu tinha medo disso. Eu deveria ter me afastado dele, né, na gestação. Mas, assim, eu não queria ficar sozinha, eu era dependente dele, eu pensava, eu sou sozinha no mundo, como é que vai ser? Sem meu marido, grávida, não. Aí chegou o meu pós-parto. Fiz cesariana, precisava de mais tempo de recuperação do que uma pessoa que faz parto normal, claro. Tinha que cumprir os 45 dias de resguardo, mas os meus pontos já estavam inflamando, porque eu não tinha rede de apoio. Ele não me ajudava em nada na casa, ele dizia que isso era obrigação de mulher. E se quiser ajuda, pede para sua mãe. Mas a minha mãe morava em outro estado e eu realmente não tinha ninguém, não dava para minha mãe vir. Ele nunca ficou uma semana sem falar nada, sem me procurar. E eu pensei, bom, acho que agora ele vai respeitar, né? Então, ele tá vendo como que eu tô, as minhas condições. Então, acho que, né? Bom, uma semana. Pronto, passou uma semana. Na cabeça dele, uma semana já tava boa. Aí ele falou, agora você já tá pronta, né? Já deu uma semana. E eu falei, como assim? Não, são 45 dias, você não sabe disso? Não, nunca ouvi falar nisso. Meus pontos estão inflamados, não pode de jeito nenhum. Vai abrir, vai causar uma hemorragia. Ele não quis nem saber, falou, ou você faz o que tem que fazer como mulher, ou eu vou procurar na rua. Não vou ficar 45 dias sem nada, você tá maluca? Gente, eu fiquei tão assim, com medo de perder ele, dele ir procurar outra na rua, que eu cedi. Eu não queria perder ele, nem pensar que ele poderia realmente procurar em outro lugar. Naquela mesma noite, eu comecei a ter muito sangramento. Eu perdi o sentido. Quando eu acordei, eu estava no hospital, e ele não estava lá. Quem estava era a minha vizinha. Ela me disse que ele tinha levado eu pro hospital, pediu pra vizinha ficar lá, porque ele não ia ficar. E a vizinha ficou comigo. Era minha amiga, né? E ela tava assim, abismada. Ela já imaginava o que tinha acontecido. O médico já tinha percebido na hora que eu quebrei o resguardo. Explicou que meu estado era grave. No início eu fiquei internada, mas depois eu comecei a perder ainda mais sangue. A situação ficou muito grave, assim, muito séria. Eles disseram que eles precisariam me entubar, porque sem isso eu não ia sobreviver. Eu fiquei 35 dias na UTI entubada. Quando eu acordei, gente, estava muito fraca. Eu tive que reaprender a segurar as coisas, andar, fazer tudo. Foi como nascer de novo. A minha mãe teve que vir do outro estado para cuidar da minha bebê. Ela não podia ficar sozinha. Ela não podia ficar comigo no hospital porque ela precisava cuidar da bebê. E quem ficou comigo, às vezes, era minha vizinha também. Quando eu me recuperei, eu precisei de fisioterapia. Vocês podem estar se perguntando, ele se arrependeu? Não, gente. Ele não se arrependeu. A gente se separou. A minha mãe estava lá, deu uma bronca nele. E falou um monte, sabe? Assim, nossa, quase que chamou a polícia. Mas eu consegui me libertar dessa dependência emocional com muita terapia, sofri muito, tive depressão pós-parto. Minha filha já estava com quase 2 meses quando isso aconteceu. Eu não queria cuidar dela, né, quando eu voltei do coma. Hoje eu vejo que foi um livramento, né? Eu tenho uma nova vida, uma pessoa que me respeita e ama minha filha. E eu quis trazer esse relato como um alerta para vocês, né?
não aceitar esse tipo de comportamento logo no começo, porque eu fui dependente. Eu me submeti a isso, porque eu já estava dependente. Aí o tempo que eu fiquei, assim, entubada lá na UTI, os 35 dias, quando eu acordei, eu tava contra a cabeça, eu vi minha mãe, eu fiquei deprimida, né, de não querer mais ele, mas assim, o que a minha mãe falou pra ele fez ele sumir, não queria ficar lá com a minha mãe, e aí depois eu falei, não volta mais, que eu não quero saber de você, e ele sabia que ele poderia até ser preso. E se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria me submetido a tudo isso. E essa é a minha história. É uma história triste, né, mas de lição pra muita gente. Então, que você possa refletir. Compartilha, comenta. Se você tiver uma história, manda pra mim. E eu gostaria muito que você compartilhasse bastante, porque é uma história muito forte, né, pra esse tipo de relacionamento. Porque se você continua, gente, é muito pior, né, sair dessa. A última história aí também foi disso, né, de dependência emocional, então é complicado. Então que Deus te abençoe, um beijo no teu coração. E daqui a pouco vem uma próxima história.